Próxima etapa. Após digitar a URL no browser, nós já falamos de HTTP, HTTPS, domínio, URL, URN, URI. A próxima etapa que ocorre é uma comunicação TCP/IP. Tá? Então vamos ver o que é isso. TCP/IP é a linguagem de comunicação entre os computadores. Eles vão estabelecer uma conversa ali. Quando você vai no browser, digita uma URL, aperta o Enter, o seu computador, o seu browser ou o seu notebook, seu desktop, seu smartphone, ele é o cliente dessa comunicação. Tá? Então, você como cliente estabelece uma comunicação com o servidor. Tá? Então, a linguagem de comunicação entre o seu dispositivo e o servidor é o TCP/IP. Tá? Então, ele é como uma conversa entre o seu dispositivo e o dispositivo, no caso, o servidor lá do outro lado. Uma conversa entre os dois. Ele fornece comunicação de ponta a ponta. Ele identifica como os dados devem ser endereçados, divididos, roteados, transmitidos e recebidos lá no destino. Tá? E o TCP e o IP são protocolos distintos. Então, para isso, vamos entender primeiro como funciona o IP. Aqui nós estamos acostumados a falar sobre IP, qual o IP do servidor do SAP, qual o IP do PI, qual o IP da sua máquina. Então, o IP ele significa Internet Protocol. Ele é responsável pelo formato e pelas regras na troca de dados. Troca de dados e mensagens entre os computadores, entre o cliente e o servidor. Comunicação client-server. Tá? E é como se ele fosse um rótulo composto por números atribuídos a um dispositivo conectado na rede. Ou seja, você está tentando acessar um domínio, um endereço de um site. Alguém precisa fazer o depara desse domínio, trocar ele, identificar o IP, e aí sim está identificado qual que é o dispositivo de destino, o servidor de destino. Quem faz essa troca entre o domínio para buscar qual que é o IP dele é o DNS que nós vimos anteriormente. Tá? Então, cada dispositivo ele tem um endereço IP que o identifica unicamente na rede. Tá? Um exemplo de endereço IP, 76.85.24.25. Esse pode ser o IP de um servidor onde está publicado o site da UOL, por exemplo. Tá? Vimos sobre IP. Então agora vamos falar sobre o TCP. TCP significa Transmission Control Protocol. É um protocolo de controle e transmissão. Ou seja, ele é responsável pela entrega dos dados. Tão logo o endereço IP do computador destino é identificado. Ou seja, ele que estabelece uma comunicação entre a origem e o destino, entre o client e o server. Tá? E em seguida, o que ele faz? Ele divide a mensagem em uma grande quantidade de pacotes e ele transmite esses pacotes do client para o server. E ele garante também que todos os pacotes vão chegar no destino. Tá? TCP e IP juntos, eles são responsáveis por entregar pacotes de mensagens entre dispositivos de origem e destino. Tá? Então essa é a comunicação TCP/IP. E aqui um exemplo de aplicações TCP/IP. Como eu comecei falando que TCP/IP o IP e o TCP são protocolos, e anteriormente eu também falei que o HTTP também é um protocolo, então pode ser que fique um pouco confuso. Então eu vou explicar o que é uma aplicação TCP/IP, um exemplo. Então, se o TCP/IP ele é a linguagem, a forma com que dois computadores se comunicam, se a gente faz uma requisição via HTTP, o HTTP é apenas uma aplicação da comunicação TCP/IP. Ou seja, para a gente acessar um site via HTTP ou HTTPS, nós precisamos estabelecer uma comunicação do client com o server. Essa comunicação utiliza o protocolo TCP/IP. Tanto o IP quanto o TCP juntos. Tá? Então, HTTP, HTTPS são exemplos de aplicações TCP/IP. Um outro exemplo é o FTP, o File Transfer
File Transfer Protocol, né, para você fazer transferência de arquivos. Então esses são exemplos de aplicações TCP/IP, e com isso nós fechamos mais uma etapa nesse avanço, entendendo como funciona a web. Então vamos para a próxima.